no caminho certo, e como a gente sempre faz, pastor, o senhor é um cabra chato, em toda terça-feira, o senhor bota esses mesmos 3 textos, pois é, mas é a nossa base bíblica, ok? Tem uma turma aí que já não prega mais com Bíblia, esse negócio de Bíblia, não precisa disso aí não, né? Afinal de contas eu estudei, fiz um monte de curso, sei falar bem, mas aqui a gente usa a palavra. Aqui o que a gente mostra é baseado na palavra de Deus. Então segura aí esses textos que você já conhece. Salmo 32, verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Deus falando com você e comigo. E sob as minhas vistas, aleluia, Ele está com o zoião em nós. Eu te darei conselho. Ele está olhando para a gente, mas não é para pegar o nosso erro, a nossa falha. Não, nada disso. Ele está olhando para a gente com um olhar sempre de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado, e Ele quer nos ensinar, Ele quer nos mostrar o caminho que a gente tem que seguir. Outro texto, ok, que está lá em Isaías, capítulo 48, verso 17, na NVI. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você. Você acha que Deus tem melhor para você, sabe o que é melhor para você? Ou é você que sabe? Não, pastor, eu que fiz 18 anos, agora eu sou dono do meu nariz, agora eu que sei o que é melhor para mim. Talvez a gente já tenha falado essa frase algum dia, né? Mas acontece que a palavra nos ensina que Ele nos ensina o que é melhor para nós. E Ele nos dirige pelo caminho que nós devemos ir, pelo caminho que nós devemos seguir. E o outro texto é esse aí de Jeremias, capítulo 10, verso 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem o que caminha dirigir os seus passos. Só com esses 3 textos a gente podia ficar aí uns 40 minutos falando dele. É isso? Falando a respeito que não compete a nós determinarmos o nosso caminho, não compete a nós andarmos, fazermos aquilo que dá na nossa cabeça, mas o Senhor é que determina, é o Senhor que nos dirige. Ok, gente? Então a gente vai dar uma recapitulada no que a gente falou terça passada, talvez você não pôde estar presente, e você que esteve, você vai dar uma relembrada. A gente falou a respeito do que a justiça de Deus ela não é, ok? A justiça de Deus não é um sentimento de ser justo, ok? A justiça de Deus não tem nada a ver com aquilo que eu e você sentimos ou deixamos de sentir. Porque se a gente fosse viver nessa base, a gente estava frito, Porque cada dia, pela manhã, quando a gente acorda, a gente sente um mix de sentimentos. Mas a gente não pode viver nessa base. Então, ser justiça de Deus não é um sentimento de ser justo. Não é, hoje eu estou me sentindo justo. Hoje eu estou me sentindo merecedor dessa justiça. Não, você é justiça de Deus. Você sentindo ou não sentindo, você é justiça de Deus. Ok, querido? E a gente falou que a justiça de Deus não tem base naquilo que o homem sente. Eu já falei isso com vocês. Viver com a consciência da velha criatura, daquela imagem de pecador, jamais irá permitir que a nova criatura ande com a consciência da justiça de Deus. Se eu continuar com a minha consciência de velha criatura, do velho homem, eu jamais vou permitir que a nova criatura e ser justiça de Deus venha dominar a minha vida. E a gente precisa ter um cuidado tremendo com isso, porque o diabo ele fica perturbando e querendo, te provando por A e mais B e mais C, que você não é nova criatura e muito menos justiça de Deus. Então, tome cuidado. E isso muitas vezes acontece por quê? Porque eu desconheço o que está escrito aqui. Desconheço o que está nesse livro, desconheço o que está na palavra de Deus. Ok? E às vezes o que eu sinto, eu dou muito mais crédito ao que eu sinto do que o que está escrito na palavra. E a gente bate nessa tecla, pastor Hélio, cada um dos pastores que sobe aqui, falando a respeito da palavra, de nós nos enchermos, porque, gente, não há outra forma de viver, não há outra forma de nós vencermos, ok? E em segundo lugar, nós vimos que a justiça de Deus, ela não é
ela não é dependente daquilo que eu faço. Não é, mais uma vez, não é pelo meu merecimento, não é por aquilo que eu faço. Imagine, quando Samuel entrou lá na casa de Jessé, pastor Hélio deu esse exemplo ontem, lá, aqui na escola bíblica, e ele lembrou muito bem isso. Samuel entrando na casa de Jessé, vamos lá, me mostra aí teus filhos. E aí foi aparecendo cada camarada, ó, tipo o pastor Marcos, assim, sarado, entendeu? Bonito, camarada cheio de habilidade, com espada, com lança, com escudo. E aí, o que Samuel tinha vontade de fazer? É esse aqui, esse, é claro que é esse. Esse camarada aqui, ó, 2 metros de altura, olha, nórdico, poxa, sabe todas as artes de guerra, mas aí o Espírito de Deus falava, não é esse camarada não. E foi passando filho após filho, após filho, após filho, e encerrou todo mundo, e Samuel vira-se para Jessé e fala assim, cara, você não tem outro filho aí não? É só esses cabras mesmo que você tem? Aí ele falou, tem um pastorzinho, tem um menininho, pastorzinho de ovelha, calma aí que eu vou mandar chamar. E quando Davi entra na presença de Samuel e de Jessé, do seu pai, o coração de Samuel dispara. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra lá em 1 Samuel que Deus, Ele não olha a aparência, Deus, Ele não olha como o homem vê, mas Deus, Ele olha o quê? E sonda o coração. O coração. Então, ser justiça de Deus independe daquilo que eu faço. Pastor, eu só faço bobagem, eu só faço besteira. Você é justiça de Deus. Você precisa de novo entrar nesse caminho aí, nesse prumo, como diz a palavra, né? Você está se desviando para a esquerda, está se desviando para a direita, mas você vai ouvir uma voz, esse aqui é o caminho, andai por ele. Mas você é justiça de Deus. Independe daquilo que você faça, querido. Ok? Então não é por aquilo que o homem é ou tem, e sim por aquilo que Deus fez. Isso precisa estar em alta em nós. Ser justiça de Deus tem a ver com a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Por isso eu e você que nos assiste pela internet, nós somos justiça de Deus. Não é pelo que eu sou, não é pelo que eu tenho, não é porque eu tenho vários diplomas, isso é importantíssimo ter diploma, mas não é isso que me torna e me faz ser justiça de Deus. Guarde isso, que isso é muito importante. E a terceira coisa, que a justiça de Deus não é, e muita gente confunde isso, justiça de Deus não é santidade. Por isso é um erro, muitas vezes assim, me dá mais santidade. Quantos aqui são santos? E agora, a pergunta da escola bíblica, meu Deus. Quantos aqui são santos? Levanta a sua mão. Amém. Você não tem aquela imagem, aquele... Não é isso. Você é separado por Deus. Você foi separado. No momento em que você levantou o teu bração, Senhor, eu quero a tua presença. Como Senhor e Salvador da minha vida, você foi separado. Então agora você é santo. Só que é um erro dobrar o meu joelho e pedir santidade a Deus. Por quê? Porque santidade tem a ver com as minhas condutas, com os meus comportamentos, com aquilo que eu faço no dia a dia, com o que eu ouço da palavra. O Espírito Santo tem martelado a minha vida, falado comigo principalmente, e eu repasso isso para você, do que nós temos feito com o que a gente ouve daqui de cima desse púlpito, ou de qualquer pregação que você ouça. Não pode simplesmente ficar no nível da teoria, de ficar num caderno e não viver na prática aquilo que está sendo ensinado. Então guarde isso. Santidade tem a ver com aquilo que eu faço. E quanto mais eu vou botando palavra de Deus para dentro, mais se torna fácil andar com Deus e deixar velhas práticas para trás. O negócio vai ficando para trás, não vai mais perturbando mais o meu juízo, porque agora eu estou cheio de Deus, eu estou renovando a minha mente com a palavra, então agora está tranquilo. E santidade tem a ver com isso, com a questão da conduta. Lá em Apocalipse, lá no final, quer ver? Amém, glória a Deus. O Espírito Santo me lembrou desse texto. Está lá em Apocalipse, lá no finalzinho. Apocalipse, capítulo 22. Para que você entenda bem essa questão.
de santidade. E justiça de Deus não é santidade. A gente vai ver outro slide que fala o que ela é. Mas Apocalipse, capítulo 22, verso 11, diz o seguinte, olha, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue o quê? A se santificar. Tem a ver com prática, tem a ver com todo dia, tem a ver com aquilo que eu faço. É algo contínuo. Vida de santidade é algo contínuo. Ok, queridos? E aí, vamos lá, essa definição é tremenda. Por quê? Porque justiça de Deus tem a ver com o que Jesus fez por mim. Isso é justiça de Deus. Justiça de Deus tem a ver com aquilo que Jesus fez por mim, na minha vida, na cruz do Calvário, o que Ele trouxe. E aí a gente vai ver hoje, eu prometi para você semana passada, de quais são os principais benefícios de nós sermos justiça de Deus. Ficou tan. Pois é, hoje a gente vai estar falando isso com vocês. Quais são os principais benefícios de ser, está aí a tela, quais são os principais benefícios de ser justiça de Deus? Eu vou falar a respeito de 4, e o primeiro deles é esse aí, para você anotar. Primeiro benefício de ser justiça de Deus é eu ter o direito, você ter o direito de usar a vestimenta da nova criatura. Ok? Tudo bem que essa vestimenta aqui da nova criatura não está lá tão boa, mas eu e você, nós temos o direito de usar a vestimenta da nova criatura. Vestimenta da nova criatura. E essa vestimenta da nova criatura, quer você queira ou não, quer você sinta ou não, Jesus vestiu você com ela. Esse manto de ser nova criatura, de ser justiça de Deus, foi Ele que pegou e vestiu a cada um de nós. Ela é nossa, queira você ou não, saiba você ou não, ela está em nós, está em mim e ela estará para sempre. Se eu continuar no caminho, andando no caminho certo, mas você precisa também entender uma coisa. Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Sim, essa veste ela é nossa, para sempre, mas ela só pode ser usada ou vivida pela fé. Então esse é o primeiro benefício. Eu e você, nós estamos revestidos, nós estamos vestidos de sermos novas criaturas, de sermos justiça de Deus. Agora, o que vai fortalecer o uso dessa minha vestidura de nova criatura é fazendo o quê, pastor? É renovando a minha mente com a palavra de Deus todo dia. Você já sabe, Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não houver renovação da nossa mente com a verdade, sem a gente perceber, isso é muito legal esse exemplo. Se eu não estou renovando a minha mente com a verdade, sem eu perceber, isso começa a acontecer. Essa vestimenta vai embora. E o que assume agora a minha vida é a vestimenta de velha criatura. Estou na igreja, canto hino, bato palma, toco instrumento, tiro oferta, mas estou vivendo como velha criatura. Porque eu decidi, eu escolhi
não mais usar a vestimenta de nova criatura. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande para nós não estarmos a todo instante, a todo momento, trocando de roupa. Uma hora eu estou com uma roupa, outra hora eu estou com outra. Outra hora eu me visto, me revisto de nova criatura, de justiça de Deus, desse benefício de ser nova criatura, como está no livro do pastor Fragale, a gente aprendeu, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, mas eu só vou ter essas certezas no meu coração se eu estiver vestido da nova criatura. Então a gente precisa parar de trocar a nossa vestimenta, espiritualmente falando. Ok, queridos? Então, primeiro é isso. Um dos benefícios de ser justiça de Deus é eu ter esse direito, você ter esse direito de usar essa vestimenta de nova criatura. Em segundo lugar, em segundo benefício de eu ser justiça de Deus é novamente eu ter comunhão com Deus. A justiça de Deus nos dá perfeita comunhão com o Pai. E o maior desejo de Deus é ter comunhão e relacionamento com cada um de nós. Deus não quer ter um relacionamento ocasional contigo nem comigo. Às vezes nós estamos tendo relacionamento com Deus ocasionalmente, mas Deus não é um Deus de ocasionalidade, Deus é um Deus de relacionamento. E quanto mais eu me relaciono, mais eu conheço quem é a pessoa de Deus. É assim na nossa vida natural. Quanto mais eu me relacionar com o pastor Marcos, mais eu vou conhecer o pastor Marcos. Vou conhecer suas virtudes, vou conhecer seus defeitos, vou conhecer suas manias, vou conhecer seu jeito de trabalhar, vou conhecer o seu caráter, mas isso não vem de um dia para a noite. Nós temos mais de 20 anos de amizade. Ou seja, existe um relacionamento. E mesmo com mais de 20 anos de amizade, eu não conheço tudo do Marcos e ele não conhece tudo da minha vida. Então, ser justiça de Deus é ter restaurado essa comunhão, que enquanto não sabíamos isso, não tínhamos conhecimento, essa comunhão tinha ido embora. Ok? Lá em 1 João, você não precisa abrir, se quiser abrir, pode abrir também, não tem problema. 1 João, Epístola de João, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte, olha, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o nosso Pai, é com o nosso Deus e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ok? Então, querido, segura. O direito da comunhão significa que agora, eu e você, nós somos filhos de Deus. Esse é o direito da comunhão. Ter comunhão com Deus, sendo justiça de Deus, me dá o direito de ser chamado de filho de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Esse é o nosso direito. E o segundo benefício é esse, nos foi restituído termos comunhão com Deus, termos acesso a Deus em qualquer lugar, no trem, no ônibus, tomando banho, em qualquer lugar que você imagine. Tinha um irmão na nossa igreja, na outra igreja que nós éramos, que ele não tomava banho pelado, ele tomava banho sempre de sunga. E uma vez ele nos revelou o seguinte, não, mas é porque eu fico com vergonha do Espírito Santo, ele me vê. Então, por isso, é que no meu momento do banho, ou eu estou de camisa, ou estou de sunga, ou sem camisa, ou com sunga, mas jamais nu, jamais, porque o Espírito Santo ele não pode me ver. Queridos, você tem direito de comunhão com Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Te foi dado livre acesso, nós temos liberdade. Jesus conquistou isso para nós. É nosso direito, é nossa herança. Termos comunhão com Ele. Esse é o segundo benefício. O terceiro benefício, aleluia,
de nós sermos justiça de Deus é ter o retorno da paz. E quantos aqui poderiam dizer, pastor, antes de conhecer Jesus, eu não tinha paz na minha vida? Eu levanto a minha mão. Eu não tinha paz na minha vida. E ser nova criatura, ser justiça de Deus, é justamente experimentar essa paz, não essa paz que o mundo dá, que é a ausência de guerra, que é a ausência de problemas, mas é a paz que o nosso Deus nos dá. Eu já contei essa história, mas me lembro muito bem quando eu era criança pequena lá em Barbacena, e que vivia, minha família, meus pais viviam no espiritismo, e era impressionante como todo ano, absolutamente todo ano, nós mudávamos de casa. Cada ano nós estávamos num lugar. Um ano eu estava morando em Ramos, outro ano eu estava morando em Parada de Lucas, no outro ano eu estava morando em Brás de Pina. Cada ano nós estávamos no lugar. Por quê? Porque aonde a minha família chegava, ali estava o problema. Era problema com o vizinho, era problema com a casa, era a casa pegando fogo, era uma casa que do nada começou a vir escorpião de tudo que era lugar. Eu tinha 5 anos, mas eu lembro disso, isso está vivo na minha mente. Era eu tomando banho no tanque e tinha lá um tal de um copo com água, com um tal de um olho de boi, que o troço caiu, cortou meu pé e era sangue para tudo que é lado. Então, queridos, era um problema em cima de problema, um problema e para lá e para cá, até que um dia a minha família resolveu, pronto, vou acabar com o problema. O problema é o Rio de Janeiro, vamos todo mundo mudar e vamos morar em Belém do Pará. Olha, chegamos em Belém do Pará, o que aconteceu? Mais problemas, claro. Por quê? Porque não tínhamos paz, não conhecíamos a Jesus. Mas a gente precisa estar com isso em alta, porque às vezes, mesmo conhecendo Jesus, mesmo estando em comunhão com Ele, a gente não vive uma vida de paz. Porque a gente precisa ter consciência que nós somos justiça de Deus, que há uma obra redentora, que Jesus, nesse grande pacote, nos trouxe muitas coisas: salvação, cura, perdão de pecados, paz, alegria, uma vida de prazer, uma vida gostosa. Nós precisamos saber disso, que ser justiça de Deus tem a ver com o retorno da paz, a verdadeira paz, a paz bíblica, a paz que está na sua palavra. Que está na sua palavra, querido. E eu tenho alguns textos que você pode anotar. Eu vou falar para você. Efésios capítulo 2, verso 13 e verso 14. Salmo 85, verso 10. Isaías 32, verso 16 e 17. Eu vou ler esses textos na versão da Bíblia Viva. Eu vou repetir. Efésios 2, capítulo 2, verso 13 e 14, Salmo 85, verso 10, Isaías 32, verso 16 e 17, e eu leio para vocês esse texto na versão da Bíblia Viva, que diz: agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus, e ainda que antigamente vocês estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Porque o próprio Cristo é o nosso meio de obter a paz. A perfeita justiça e a paz andarão de mãos dadas. E Isaías: a justiça e a retidão dominarão em toda a terra, e o resultado disso será a paz. Essa paz que excede todo o entendimento, habitando em nós. Então, o benefício de ser justiça de Deus é: eu agora, pastor, eu agora tenho paz. E independe do que aconteça no mundo, independe do que aconteça com as pessoas, independe do que aconteça ao meu redor, eu tenho paz, porque Jesus conquistou essa paz para mim. Eu sou justiça de Deus, e a paz de Deus agora ela habita na minha vida, ela habita em mim. Aleluia! Em quarto e último lugar, quarto benefício de nós sermos justiça de Deus é: eu não preciso mais viver com medo.
Se eu tenho consciência que sou nova criatura, que sou justiça de Deus, eu não preciso viver com medo. Ah, pastor, mas então o senhor está morando aonde para dar uma declaração dessa? Não, eu dou uma declaração dessa baseado na palavra de Deus. Porque se fosse baseado nas notícias, de que todo dia a gente ouve, era para ficar trancado em casa, não trabalhar e esperar a morte chegar. É verdade ou não é? Vocês devem ter ouvido a notícia a respeito de um homem, um coronel, com uma menina de 2 anos, perto lá da gente, né, Marcos? Muito perto de onde a gente mora. Na Rua Barreiros, que é uma das ruas principais de Olaria, da onde eu e ele nós moramos. Muito perto da gente. Se tudo aquilo que a gente ouve, rapaz, não sai mais. E tem uma série muito boa do Pastor Hélio, mais ou menos 8 ou 9 episódios, que o nome da série é Medo, Livre-se dele. E esse é um assunto muito extenso. Mas eu quero que você saiba nessa noite que você, como justiça de Deus, que você é, amém? Que você não precisa viver com medo. Você não precisa deixar de vir à igreja porque você tem medo. Não, porque eu ouvi, pastor. Não, porque agora em tal lugar assim, está perigoso, está isso, está aquilo outro. Não deixe que o diabo coloque você num cercadinho, num puxadinho, onde você não se mexe para lugar nenhum porque você vive com medo. Ok? É só você se lembrar, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará. Podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque os seus anjos, ele dará ordens a teu respeito, para livrar você de todos os teus caminhos, por onde você andar. Eu não preciso viver com medo. Mesmo morando na cidade que nós moramos. E a nossa crença é que essa cidade, a nossa declaração, que o nosso bairro, ele é uma bênção. E nós vamos declarar isso até o final. Até o final. Mas eu não preciso viver na base do medo. Senão, volto a dizer, nós vamos ficar acuados dentro de casa e nós não vamos fazer absolutamente nada. E a gente precisa colocar isso para dentro, para que a gente não seja cerceado de ouvir a palavra de Deus, de fazer um lazer, de ter algum tipo de coisa, eu não vou, eu não posso. É claro, Deus nos dá prudência, o Espírito Santo fala contigo, te mostra muitas vezes que não é para ir para tal lugar, que não é para pegar tal ônibus, que é para deixar passar tal situação, mas para isso eu preciso estar ligado com Deus. E aí eu vou saber direitinho, o ônibus foi embora? Legal, beleza. Eu estou dentro do ônibus e começo a perceber um clima diferente, eu vou descer do ônibus porque está acontecendo alguma coisa. Isso é viver sendo guiado pelo Espírito de Deus. Nós que somos filhos de Deus, temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas, infelizmente, nem todo filho de Deus tem sido guiado pelo Espírito de Deus. Tem sido guiado por todo tipo e todo sintoma, todo tipo de sentimento a respeito de várias coisas. Mas se eu sou justiça de Deus, eu não preciso viver com medo. A palavra diz lá em Isaías, capítulo 54, verso 14... toda a tua vida será baseada na justiça. Por isso você não terá mais medo dos teus inimigos. Por quê, pastor? Porque os teus inimigos, Jesus colocou ele o quê? Debaixo dos teus pés. Colocou eu e você como cabeça e não como cauda. E não para nós vivermos com medo. Quem tem que ter medo da gente é o diabo. Ele tem que ter medo da gente. Mas ele só vai ter medo da gente se eu estiver cheio da palavra de Deus, se eu estiver alicerçado com Deus, se eu estiver buscando a Deus. Aí sim eu vou poder viver essa plenitude. Mas não viva com medo. Não viva com medo, porque medo, você sabe, se não sabe, vai saber agora, medo é um espírito. E se esse espírito tomar conta da nossa vida, você vai ficar igual um ratinho encurralado num canto da parede. E essa não é a proposta de Deus para as nossas vidas, querido.
Então, recapitulando com você, né, os benefícios de nós sermos justiça de Deus, os principais, o primeiro deles é nós termos o direito de usar a vestimenta da nova criatura, de nós sabermos que somos velha criatura e de que nós estamos vestidos com ela. E que eu não tenho que ficar trocando de roupa toda hora. Uma hora eu sou nova, outra hora eu sou velho. Uma hora eu sou nova, outra hora eu sou velho. Não, eu sou nova criatura porque Cristo Jesus me fez justiça de Deus. E o segundo benefício, eu e você voltamos a ter comunhão novamente com Deus. Temos comunhão, temos livre acesso com o Pai. Jesus nos permitiu isso. A gente está falando de andar no caminho certo. Jesus, Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é o nosso mediador. Ele é o caminho pelo qual nós temos que andar. Para termos comunhão com Deus, não existe outro caminho, não existe outro acesso que não for a presença e a figura de Jesus em nós. O terceiro é nós vivermos uma vida de paz. Independente do que eu viva, independente das circunstâncias, independente das lutas que eu esteja passando, eu tenho paz. A gente pode ter vários testemunhos sobre isso. Eu já ouvi várias pessoas dizer, pastor, eu estou vivendo no meio de um fogo cruzado, mas olha, eu sinto uma paz tão grande. E essa paz, essa declaração é fruto do quê? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e em tempo oportuno Ele se levantará. Aleluia! 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 Por isso eu posso ter uma vida de paz. E em quarto, eu não preciso viver com medo, você não precisa viver com medo. Medo é um espírito, mas se eu tenho andado com Deus, esse espírito ele não vai grudar em mim, ele não vai colar na minha vida, porque se ele quiser colar na minha vida, vai sair no nome de Jesus. Não vai ficar, não vai ficar, no nome de Jesus. Amém, querido? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.